E hoje o assunto é um pouco tenebroso. Nós vamos falar sobre... Gente, eu ia falar psicologia. E hoje o papo é um pouco tenebroso. Nós vamos falar sobre narcisismo. E eu trouxe uma pessoa muito especial que entende do assunto e vai esclarecer todas as nossas dúvidas a respeito. Adriana Severini, quero agradecer a sua presença. Ela é psicóloga maravilhosa. A gente já estava batendo um papo aqui. Obrigada por você estar aqui. Eu agradeço o convite, pessoal. Muito obrigada de vocês estarem assistindo a gente com um tema muito legal. Ele é um tema que dá medo, mas é um tema muito, muito legal de se conversar e tirar as dúvidas, porque eu acho que a gente tem falado, tem ouvido as pessoas falarem muito sobre isso, sobre o que é uma pessoa narcisista, uma mãe narcisista. Sempre se referem muito a mulheres narcisistas, mas existem homens narcisistas também. A gente precisa ficar de olho, porque tem as duas coisas, tanto homens quanto mulheres. Ela tem um índice maior em mulheres, mas também os homens têm um pouquinho maior, 70%, 65% são as mulheres que são narcisistas. E a gente tem aí 35%, 30% de homens narcisistas. Então, mas também os homens também são narcisistas. Olha que interessante isso. E a gente vai destrinchar todos esses assuntos, mas para começar, eu quero que você explique, por gentileza, o que é uma pessoa narcisista. O que é um narcisismo? É um transtorno? Então, eu vou começar explicando um pouquinho do nome, porque assim, ela vem, o nome de assim, transtorno de personalidade narcisista. Vem da história mitológica grega lá, de Narciso, que ele se apaixonou colocaram um feitiço nele e tal, que ele só se apaixonaria por ele mesmo. E na época não tinha espelho. Então ele viu no lago um rapaz bonito e era o reflexo dele mesmo no lago. E ele voltava lá e se apaixonava pelo rapaz e ia tal, até que o dia que ele cai no lago e morre afogado, quando ele não aguenta de tanto amor por ele mesmo, e ele não percebia que aquele rapaz bonito que estava no lago era ele. E um dia ele cai dentro desse lago e morre afogado. E aí saiu o nome do transtorno, que era transtorno de personalidade narcisista. No comecinho lá da psicanálise não tinha esse nome, mas aí assim, era também narcisismo e tal, e daí colocou transtorno de personalidade narcisista, e o que nada mais é, a pessoa que se ama. É ruim a gente se amar? Não. Muito pelo contrário. A gente tem que se amar, tem que gostar da gente, do jeitinho que a gente é. Mas tudo que é em excesso é ruim. Então, não se amar é ruim e se amar em excesso é ruim. Então, o que é o narcisista? Ele só pensa nele mesmo. Tudo para mim, eu sou a melhor pessoa do mundo, eu só eu sirvo para fazer esse trabalho, tudo tem que girar ao meu redor, tudo está em volta do meu umbigo, tudo que você vai fazer é para mim. A sua vida existe para me servir. Então, tem pessoas que têm diferentes graus de narcisismo e as pessoas vão soltando. A gente tanto fala que tem algumas pessoas que têm traços narcísicos, então ela não sofre do transtorno, porque isso é uma doença. Toda vez que a gente fala de transtorno é uma doença. E tem pessoas que têm traços narcísicos. Então, ela acaba perdendo um pouco. A pessoa que tem o transtorno de personalidade narcisista, ela tem pouca empatia pelo outro, porque assim, não é diferente do psicopata. O psicopata não sente nada pelo outro. Eu até sei que você está triste, mas não me importa. Tanto faz. Eu percebo que você está triste, que eu fiz alguma coisa, que eu te magoei, mas não me importa, porque eu estou feliz. Então, se eu estou feliz com essa atitude, tudo bem. Mesmo que você fique um pouquinho triste, que você chore ou muito triste, é indiferente. Eu consigo, diferente do psicopata, porque o psicopata ele não consegue ter essa percepção que ele causou tristeza no outro, que ele causou dor. Ele passa reto. O narcisista, não. Ele tem sim, ele sabe, eu consigo ver que eu te deixei irritada, que eu te deixei triste, que eu te magoei, mas não, eu consegui o que eu queria. Eu queria esse celular, então eu vou lá e pego. Desde coisas materiais ou coisas emocionais, principalmente, porque eu quero controlar.
porque eu tenho que ter controle sobre as pessoas para que as pessoas façam aquilo que eu quero. Ele Então, manipula. ele manipula muito, ele extremamente, ele começa com o encantamento, porque ninguém, é como droga, ninguém, por que as pessoas usam droga? Todo mundo, desde que o mundo é mundo, sabe que droga faz mal para a saúde. Hoje em dia a gente vê sempre isso. Por que a gente tem as pessoas usando droga? Porque no começo ela é muito boa. Se ela Sim. fosse ruim, ninguém usava. A mesma coisa, por que você se relaciona com um narcisista ou com uma narcisista num relacionamento amoroso? Porque no começo a pessoa é encantadora. Então ela tem aquela coisa, a gente chama hoje de love bombing. Então ela te enche de amor, de carinho, de atenção, de várias coisas, porque ela quer que você veja o lado sedutor, o melhor lado dela. E depois ela vai tirando essas coisas aos pouquinhos. Ela te encanta. Ela te encanta. Pra depois da sereia, arrancar o que ela quer de você. Arrancar o que ela quer. Meu Deus. Então ela te dá tudo aquilo e depois ela vai como que cobrando. E vai tirando, e vai tirando, e vai te cerceando de toda a liberdade que você tem. E assim, como eu falei, tem mulheres e tem homens, mas acomete mais com mulheres do que com homens. Então, assim, acontece muito numa relação, você fala de mães com filhas, muito. Então você fala, a mãe é um amor incondicional. Como que uma mãe pode fazer isso com uma filha? Acontece. É mais comum do que a gente pode ver. Isso. Então, assim, até da mãe criar situações de... A gente teve um caso que daí tem também paralelo com um outro transtorno, uma outra doença, que a mãe até às vezes cria uma doença na pessoa. Eu tive um caso de uma paciente que a mãe criou como se a filha fosse uma bipolar, tratava como bipolar, como se ela tivesse um problema, e porque ela não podia ter, assim, ela não podia viver uma vida sozinha. Então, até ela se casar, ela sempre soube, achava que ela era bipolar. Ela começou a se tratar com outra psicóloga, que no caso fui eu, com outro psiquiatra, que a mãe não tinha acesso, porque ela estava casada, morando em São Paulo. E aí ela começou a descobrir que ela não era bipolar. Meu Deus! E isso foram 26 anos da vida dela. Gente, coitada. Até assim, ela ia na faculdade, ela ia no colégio. Então o narcisista, ele invade todos os lugares da vida da pessoa. Então ela fala com os seus amigos, olha, toma cuidado com a Michelle, cuida bem dela, porque a Michelle, ela é meio doidinha, viu? Ela tem bipolaridade, ela é louca. E é bem desse jeito, como uma mãe cuidadosa. Então assim, e eu já falo bem assim, bipolar não é louco, tá, pessoal? Mas eu tô contando o caso de como essa mãe falava sobre a filha. Então eu falava como se fosse a Michelle a minha filha. Eu falo, olha, tem que tomar muito cuidado, não contraria a Michelle, porque a Michelle tem problema, a Michelle é bipolar, ela não é muito normal. Então era desse jeito. Então ela falava com todas as amigas, os amigos, ela controlava, e assim, essa minha paciente contando as roupas que a menina tinha que usar. Então, era aniversário dela de 15 anos, a mãe queria continuar que ela fosse infantilizada, fosse criança. Então ela escolheu uma roupa de adolescente já, e a mãe, não, você vai usar essa roupa aqui, era uma roupa de criança. Sim. Então, tudo que ela discordava da mãe, a mãe não. A mãe, assim, você vai fazer isso. E, assim, a mãe narcisista, ela escolhe um filho. Isso não acontece com todos. E aí, é uma coisa muito difícil, porque tá aqui, tô eu e você, nós somos irmãs, e você foi a filha escolhida para ser vítima dessa mãe narcisista. Aí você vai conversar comigo, e eu falo, não, May, mamãe é super legal, porque comigo ela é legal. Ah, tá. Ela consegue, por exemplo, se ela tem mais de um filho, ela consegue ser legal com um. Ela consegue ser uma mãe normal com um e com o outro não. Mas acontece também dela escolher um filho que ela goste mais e esnobar os demais e tratar mal os demais? Consegue. Entendi. Ela acaba assim, porque às vezes essa que ela acaba escolhendo como vítima dela, ela controla muito. Então, ela põe sempre... O outro que está do outro lado parece que eu estou sendo menos cuidada. Tá. Porque quem está vendo de fora, eu até vou falar, nossa, minha mamãe gosta muito mais de você. Olha, ela vive comprando roupa para você, ela está sempre te levando para tudo quanto é lugar. E eu não consigo perceber que isso é um controle que ela tem. Que você está sofrendo em cima disso. Porque eu fico mais de lado, eu tenho mais liberdade. Então, eu posso ser eu mesma e eu me desenvolvo porque eu tenho
para mim, para quem está vendo de fora, eu tenho uma mãe normal, que Aham. cuida de mim de um lado normal. Dentro, eu acho que não, a mamãe tem uma preferência por você. E você que sofre com todo esse abuso da mãe narcisista, você vai se tornando cada vez mais insegura. Dependente, você tem Sim. medo, porque você não é escutada, você não é ouvida de lado nenhum. Ninguém te escuta, porque essa mãe não te ouve, o seu irmão, sua irmã que vive com você não consegue ver isso e ainda te critica, porque fala, não, mas tudo que tem aqui é sempre em sua volta, é tudo para você e você ainda está reclamando? Uhum. E aí fica Gera o esse conflito. ciclo, não, e fica um ciclo vicioso que você não consegue sair. Então você fala, não, realmente tem alguma coisa errada comigo. Aí você Eu se sou o coloca problema. no lugar do problema. E você fala, não, eu sou o problema. E no caso dessa minha ex-paciente, ela conseguiu, ela separou, aí voltou o abuso, porque a mãe queria que ela voltasse para casa dela. Ai. Ela não voltou, daí eles compraram um apartamento para ela, só que ela encheu de câmera inteirinha o apartamento. E a menina não, ela já estava com 38, 39 anos e a mãe não deixava ela desligar as câmeras. Até a hora que foi aos pouquinhos, junto com a psiquiatra, porque tem que fazer um trabalho junto. Assim, vai aos poucos, desligando, vai isso. Depois de um tempo, ela conseguiu. E, infelizmente, qual que é o tratamento para isso? É quando ela consegue romper o contato com essa mãe narcisista, Porque com não essa tem pessoa cura. não tem cura. O narcisismo não tem cura e a pessoa narcisista nunca procura ajuda. É raríssimo você ver um narcisista procurar ajuda. Ele vai, se ele tem alguma outra doença atrelada, se ele tem uma depressão, Aí, um luto, alguma coisa que vai, ele procura por causa do luto, mas ele não vê que ele não consegue se ver como uma pessoa narcisista. tá. E, desculpa, mas assim, eu fiquei curiosa com essa questão das câmeras, porque assim, a menina que teve que trabalhar com um psiquiatra pra conseguir desligar as câmeras ou a mãe? A menina, A porque, menina, porque ela assim, não conseguia. ela não conseguia, porque a mãe Ela tinha fazia um medo. controle, que, tipo assim, ela começou a desligar a câmera do quarto, porque era assim, na sala, no quarto, na cozinha, só não tinha no banheiro, parecia Big Big Brother. Brother. Era uma coisa louca. E ela só conseguiu, ela foi aos poucos desligando, conforme ela foi se empoderando mesmo, sentindo coragem de ir lá e, não, desliguei a do quarto. Não, mas você tem que ligar, porque se você passar mal à noite dormindo, porque era sempre assim, porque você está morando sozinha, a gente está longe, se você... Eu ligo, mas e se você desmaiar dormindo? Não, como eu vou desmaiar ela dormindo? sempre jogava Sempre alguma assim, coisa. eu sempre... O narcisista, você tem que tomar cuidado, porque é sempre manipulando, ele nunca vai falar, não, eu quero ver você, eu quero ver a hora que você chega. Não, eu quero ver se você chegou bem em casa. Não vai falar que eu quero saber que horas são, a hora que você está Eu não chegando. quero te Se controlar. você eu só está quero falando a cuidar. verdade, eu quero cuidar. Eu te amo, Michele. Mamãe te ama. Ou a titia te ama. Ou se pode ser um namorado, um marido. Não, eu te amo. É sempre assim. Ah, vamos compartilhar a localização. Eu não estou te controlando. É que tem muito assalto aqui em São Paulo. O Brasil está perigoso. Então, eu não estou controlando onde você está indo. Eu quero saber se está tudo bem com você. Então, assim, nunca é um abuso de forma aberta, explícita. Por isso que vai te confundindo, porque ele vem sempre camuflado de uma forma de cuidado. Uhum. Eu estou cuidando de você. Certo. Então, eu estou cuidando, eu estou preocupado. E mesmo quando você trabalha com narcisista, porque a gente trabalha com vários narcisistas. É verdade, é verdade. E o narcisista é sempre aquele assim... Eu quero sobressair, eu fiz. É fácil de você reconhecer um narcisista no trabalho. Eu reconheço. Porque é assim. Não, é sério, no meu trabalho eu conheço. Porque é assim, nunca é. Ah, nós fizemos isso, Não, a nossa equipe está aqui. Eu fiz isso. Eu não sei o que. Às vezes tem um trabalho que a pessoa foi um grupo legal e você que foi lá e que está apresentando. Então, você fez e tal. Só que se deu errado, ele fez. Isso, meu, É bem assim, na hora que ele... eu sabia, eu tinha conversado com ele. Eu falei pra dele. você, tá vendo? É assim mesmo. Mas assim, e a pessoa fala porque ela, assim, e não é dizer que ela tá mentindo, porque ela de verdade acredita que ela não erra, que ela não faz nada mal feito, que ela não é erra. perfeita. Ela é perfeita. Então ela fala, sabia, deu errado por sua causa. Falei, Michele, que nem a 10 você fala, mas Adriana... Não, Michele, você lembra? E aí já corta, já começa a falar, então sabe? Porque a Michele fez tudo errado mesmo, eu tenho vários problemas com ela.
Não é a primeira vez que isso acontece, Não é né? a primeira vez que pessoa isso fala isso. acontece. E já acabou. E aí tenta mudar de assunto, e já corta. Porque na minha cabeça eu tenho certeza que eu não erro. Você que errou. Uhum. Você que falhou nisso. Gente, É tá vendo, Rafael? difícil. É difícil. Mas ó, eu quero agora focar na mãe, que aí a gente depois vai falar sobre relacionamento, primeiro encontro, outras coisas aí, Adriana, que eu preparei umas perguntinhas. Hein, Rafael? Umas indiretas. Seguinte. Ai, meu Deus. Eu tô falando de mim mesma. Ah, toma vergonha. Uma mãe narcisista, ela é capaz de amar alguém? De amar o filho? Ela sente amor ou é posse? Tipo, eu acho esse filho mais interessante, então eu vou jogar toda a minha... É Vou posse. concentrar tudo nele. Porque ela sente como se fosse uma coisa dela. Tá. Ele é diferente de amor. É meu. É como assim, essa xícara é minha, eu quero, e eu ponho onde eu quero. Então, eu Tá. visto da roupinha que eu quero, do jeitinho que eu quero. Eu mostro esse filho. Normalmente, assim, é uma filha. É difícil você ter uma mãe. É mais normal uma mãe se identificar nesse sentido, de pegar uma menina. Só que se ela é narcisista e ela tem menino, aí sim ela acaba, porque é aquilo que teve. Então ela joga todo, que para ela é um afeto, mas não é amor, é um Tá. outro tipo, que é essa posse de eu vou controlar a vida dessa bebezinha, essa coisinha que nasceu, vai ser como se ela quisesse que fosse uma projeção dela. Ah, Exatamente tá, isso, uma extensão dela. Que continuasse e fosse fazendo tudo aquilo que eu quero. Tá. Então, ela vai seguindo os meus passos, os meus direcionamentos, vai sendo do jeito que eu quero que seja. E existe a narcisista que é competitiva? Ela compete com a filha? Quando Tem inveja da filha? Olha. Por isso que ela controla. Entendi. Porque eu tenho que ser. Ela, ao mesmo tempo que ela quer que seja parecida, ela não quer. Aí tem muito problema com as mães narcisistas quando elas começam a envelhecer. Porque se a filha acaba entrando, tem esse casamento, ela acaba entrando nisso. E se a filha começa a ficar realmente muito parecida com a mãe, aí a filha começa a entrar jovem, bonita, e a mãe, ao mesmo tempo, a mãe vai envelhecendo, ela não consegue aceitar esse envelhecimento de uma forma legal, aí entra numa competição direta. Então, de mães narcisistas que depois começam a paquerar o namorado da filha, o marido da filha que dá em cima. Por quê? Porque ela não conseguiu, porque é um vínculo só. Ela se vê como, assim, a filha é ela. Ela quer tudo que é da filha. Não, ela não vê a diferença. A filha é ela. Foi aquilo que você falou, a extensão falou, continua. Isso, entendi. Igual, por exemplo, o bebê, quando nasce, ele nunca sabe diferenciar a mãe dele. É uma extensão só. O seio da mãe, como Melanie Klein falava, era assim, o seio da mãe é ele. Então, é ele se dá comida. Então, ele não consegue entender porque ele está passando fome. Uhum. Então, e a mãe narcisista é mais ou menos isso. É assim, a filha é ela. Então, não tem nada de errado eu ficar com o marido da minha filha. Porque nós somos Porque sou eu, nós somos uma. E ela tá nessa competição de eu tenho que continuar bonita tal, e ver a filha bonita não é uma coisa que dá orgulho, que toda mãe normal, entre aspas, olha como minha filha tá linda, olha que não sei o quê, parece comigo, olha, tem meus olhos, e não sei o quê. É aquela coisa, minha filha está ficando mais bonita do que eu. Minha filha é assim, olha, ela tem os meus olhos, mas o meu olho é mais verde do que o da minha filha. Assim, ela pode até elogiar, mas é muito difícil, mas sempre ela puxa o elogio para ela. Entendi. Ela só tem esse nariz porque ela puxou o meu nariz. Mas, ó, tá vendo? Dela precisa fazer uma cirurgiazinha aqui. Então, sempre coloca, porque ela não consegue, porque sou eu. O narcisista, a palavra principal é eu. Só eu existo. E tudo tem que estar sempre ao meu redor. E quais são os efeitos da mãe narcisista na vida dos filhos? É assim, você está colocando pessoas extremamente inseguras, pessoas introvertidas, que aí é diferente do tímido, que é a pessoa que tem dificuldade de se relacionar porque ela tem uma baixíssima autoestima. Então, ela sempre está pensando que as outras pessoas, que ela é desinteressante, que ela não é bonita, que ela ou ele não são legais, que ninguém vai gostar deles. Então,
inseguros, porque eu não consigo fazer nada, eu não consigo resolver um problema, eu não vou ter solução para aquilo que eu estou fazendo. Então, as pessoas, eles querem, têm vontade, eles têm ideias, mas não são pessoas que realizam coisas, porque eles são extremamente inseguros. Então, sabe como assim, colocou, eu tenho vontade de sair daquela caixa, mas eu não pulo. A impressão que dá é assim, é feio. Mas assim, uma analogia que, sabe aquele cachorrinho que a gente vê na rua, que já apanhou tanto, e que você vai querer fazer carinho, o cachorro já faz assim? Fica com medo. Fica com medo, exatamente isso. Entendi. Para mim, quando fala de uma criança, de um adolescente, mesmo de um adulto, filho de uma mãe narcisista, é essa imagem que me vem. É aquele cachorrinho que apanhou tanto que você vai, põe a mão nele e ele assusta. Porque ele sabe que vem um tapa, que vem alguma coisa ruim. Alguma coisa vai vir dali. É. E um filho narcisista, ele pode puxar esse transtorno da mãe, do pai, enfim? É muito difícil. É genético? Ou a pessoa ela pode reproduzir aquilo que ela aprendeu durante a vida toda de criação com os pais? É assim, é um combinado dos dois. Assim, quando a gente fala muito de cabeça, de cérebro, tem muita coisa que está em estudo. Tem aquilo que a gente fala que é biológico, então que pode vir genético, e falam que sim. O narcisismo, ele tem um componente biológico, então que você já nasce assim, por isso que não tem tratamento. E aí tem também um composto que é aquilo que você é aprendido, que está ali. Então, às vezes, eu sou filha de uma mãe narcisista, só que você é a vítima. E eu vejo aquilo e eu estou acostumada com aquele ambiente, eu tenho uma predisposição genética a ter. E se eu convivo naquele ambiente narcísico que eu tinha mãe que era, eu acabo me tornando. Porque eu não fui vítima, você foi a vítima. Então, eu não sofri com narcisismo, eu vi que era uma coisa legal, porque eu não fui vítima, e eu acabo me tornando uma narcisista. Então, assim, eu já tinha o componente predisposição genética, aprendi no meio ambiente que eu estava, no meio social ali, e aí eu me torno. Tá. Então, as duas coisas sempre vêm muito casadas. Mas, normalmente, a pessoa que é vítima de um narcisista, é muito difícil ela se tornar, porque ela não tem toda aquela coisa, a coragem de mandar, sabe, ela já não tem a autoestima. Então, para ela construir a autoestima dela, para ser tão grande, para ponto dela se ver sempre só ela na frente dos outros, é muito difícil, porque você sair de alguém que está com a autoestima lá no chão e subir para cá, é muito difícil de acontecer. Então, acontece assim, com alguém que conviveu com alguém sendo, como eu falei, um irmão, uma irmã, alguém que conviveu com alguém assim. Entendi. E uma mãe narcisista, quando vem alguém de fora e fala mal do filho dela, como que ela se sente em relação a isso? Ela sente prazer? Ela concorda? Não. Ela fala, não, só eu posso falar mal do meu filho. Não, ela defende. Se for assim, tipo, não, você tem problemas com seu filho, eu vejo que a Adriana é difícil mesmo, aí é que você sofre muito, aí ela gosta. Mas você fala, nossa, a Adriana é horrível, aí ela não gosta. Porque ela quer que fale mal, mas não mal direto, mas que elogia ela como mãe por ter uma filha com problemas. Então, assim, sempre tem que ser um elogio para ela. Então, assim, não importa se está falando mal do filho, quer que faça um elogio a ela. Nossa, você deve sofrer porque você tem a Adriana como filha que te dá tantos problemas, que tem essa doencinha, como ela fala assim, que é doentinha, ou que é burrinha, e que não sei o quê, que é rebelde. Então, você sofre tanto com a Adriana. Então, assim, esse é o tipo de coisas que elas gostam que falem mal do filho. Mas se vier e atacar o filho, não, porque o filho também é a extensão dela, tá falando mal dela. Tá falando mal dela? Como assim? Tá falando mal de mim, entendeu? Tá doida? Tá falando mal de mim. Não quero que fale mal de mim. Uhum. Mas, assim, tem que vir acompanhado, assim, ela aceita desde que vem acompanhado um elogio pra ela. Entendi. Senão senão não vale. Não vale a pena. Senão esquece. Tipo assim, só vamos falar do meu filho pra falar como ele é difícil para eu cuidar dele. Como eu sou tão boazinha, que eu tenho que me sacrificar tanto para cuidar desse filho difícil que eu tenho. E como que os filhos lidam com a mãe narcisista? Só quebrando o ciclo. Só quebrando o ciclo. O único jeito que tem, infelizmente, é só quebrando. A hora que você rompe em definitivo e você fica o mais afastado possível. Você dá notícia pelo pai, pelo irmão, você recebe notícia. Quando você vai ver com um tempo determinado, você se prepara muito para encontrar,
porque daí aí começa o encanto de novo. A mãe vem aquela coisa do encantamento, de ai, tava com saudade, como você tá bonita, como você mudou e não sei o quê. E aí você tem que estar preparado, porque esse primeiro começo é bonito. Depois vai vir a crítica. Ah, mas você com essa roupinha você deu uma engordadinha, né? Ah, esse cabelo. Ah, eu gostava tanto quando você usava o cabelo parecido com o meu, você mudou a cor. Te envelheceu. Então, se assim, no começo é o encanto e depois vem os elogios com as críticas e vão vindo. Então você tem que estar preparada porque você tem que se aproximar e saber sair de novo. Porque se você deixar, você cai, é como se fosse uma teia de aranha. Você cai na teia e fica presa. Já era. Já era. Então você aproxima e afasta. Então é o mínimo de contato possível, de preferência cortar. É doloroso porque a gente ainda tem essa visão muito romantizada de família. E eu vejo isso assim, pessoal, toda família tem problema, tá? Isso eu tô falando direto para vocês. Toda família tem problema. Aí a gente tem muito medo que a gente fica achando que só nossa família que tem problema. Só eu que às vezes tenho problema com um irmão, com uma irmã, com a minha mãe, com meu pai, com a minha avó, com meu tio. E aí a gente fica se sentindo mal. E é assim, eu tenho bastante tempo de consultório e posso garantir que, infelizmente, não é como a gente vê, que todas as famílias são lindas, maravilhosas, e tá lá todo mundo no Natal, e todo ano, o ano inteiro, Aquele um Natal comercial de feliz, margarina, todo mundo sorrindo. Não, toda família tem um probleminha com alguém, com algum tio, mesmo que assim, só tem aquele tio lá longe que deu um problema. Então, assim, não se culpe. Se você virar e falar, não gosto da minha mãe, não gosto do meu pai, não gosto do meu primo, não gosto do meu sobrinho. Né? Porque é do mesmo sangue. Porque a pessoa pode ser tóxica mesmo. Pode ser seu irmão e ser tóxico, pode ser seu filho e ser tóxico para você, pode ser, assim, sabe, sangue de assim, primeiro parente de primeira linha, de primeiro contato, e ser tóxico. As pessoas se culpam muito por isso. Então, como que eu vou cortar a minha mãe? Eu tenho uma irmã que é narcisista. Como que eu vou cortar contato com essa irmã? Ela é meu sangue. Não, corta. Se está te fazendo mal, infelizmente, corta esse contato. Porque a pessoa não vai mudar. Ela não muda, vai. Né? Ela não quer, porque ela não percebe que ela tem que mudar. É sempre você que precisa mudar. Se ela não reconhece que ela tem defeito, se ela acha que ela é melhor que todo mundo, como é que ela vai reconhecer que ela... não vai. Não vai. Como, não. Porque assim, você só pega um narcisista, foi em situações assim, sofreu um trauma e ele vai para o consultório para assim, se curar daquele trauma. Então, um luto, ela foi sequestrada, ele foi sequestrado, teve um assalto, alguma violência, ele vai, naquele momento, ele vai para aquele ponto. E aí você faz o diagnóstico e vê que a pessoa é narcisista. E você tenta abordar aquilo, a pessoa foge na hora. Olha! Ela escapa na hora. Não foi para isso que eu vim. Eu vim por causa daquele trauma, porque eu tô em luto, porque eu tô em depressão. Ele sofre por luto? Sofre, narcisista? Sofre. Sofre porque, assim, são pessoas, ele perdeu, assim, às vezes perdeu o marido, perdeu a esposa, ou perdeu um filho que ama, uma mãe. Então, assim, eles têm sentimento. Não é diferente, assim, o psicopata não sente nada, o narcisista sente. Tá. Entendi. Agora vamos falar de relacionamento. Vamos. Tá, relacionamento, viu, Rafael? Anota aí pra você praticar com a sua esposa. Parar de ser narcisista, você, viu, garoto? Tomar cuidado. Toma cuidado. Quais os sinais que um narcisista ele dá no primeiro encontro? Ele dá sinais na realidade ou ele... Porque você falou daquela questão ele chegar com todo amor e carinho e só depois ele puxa. É igual o diabo, né? Depois o diabo é assim, dá com uma mão, depois toma com a outra. Primeiro encontro é muito difícil. A gente vai percebendo com o desenvolver... É esse que é o problema, o desenvolver do relacionamento. Mas o importante é você ver, é aquela pessoa que é sempre assim. Hoje eu não tô legal, eu tô com uma dorzinha de cabeça. Nossa, minha cabeça, quando eu tô com uma dor de cabeça, minha cabeça parece estar caindo hoje. Então, é sempre assim, tudo meu é maior. Então, eu acho que um jeito de você perceber do narcisista, talvez, no primeiro encontro, como eu disse, ele quer ser sempre encantador ou encantadora. Então, ele nunca vai falar de coisas ruins. Então, ele vai falar sempre de coisas boas, mas de forma muito grandiosa. Tá. Então, mas acho que esse é um sinal. No primeiro encontro, ele vai falar muito dele ou dela. Ele vai se autopromover. Mas às vezes pode ser de coisas legais. Então, vai falar sobre uma viagem legal. Não é uma coisa tão gritante assim. Então, vai falar assim, eu fiz uma viagem para o Irã.
um lugar diferente. Daí a pessoa vai ficar, ai, como que é lá, não sei o quê. Então, é um jeito que ele tem sutil de manipular a conversa toda. Então, você vai ficar conversando com ele, quando você perceber, você passou a noite inteira com aquela pessoa, com ele ou com ela, conversando sobre a viagem que a pessoa fez para o Irã. E aí você não percebeu. Mas, assim, é um jeito que ele manipulou para só Te ele envolve. falar. Uhum. Só ele falar. E outra técnica, primeiro ele pode também querer, só que você fale para ele te conhecer. Ah, entendi. Aí é o inverso. Então você não consegue. Por isso que primeiros encontros são difíceis de você perceber se é ou não é. Porque ele pode deixar você falar, porque ele está te conhecendo, para saber onde que eu te pego. Entendeu? É horrível isso. Tá dando munição pra ele. Exatamente. Você vai soltando, falando sobre você. E aí, bom, onde que eu te pego? Qual que é o seu ponto fraco? E como que eu consigo entrar na sua vida e te prender comigo? E ele tem um estilo de pessoa? Ele pode pensar assim, eu quero uma pessoa com esse perfil, porque eu sei que é uma pessoa mais Eu acho que é mais carente, sei lá, eu vou conseguir inconsciente. manipular. É inconsciente? É inconsciente. Ele Mas se interessa por algum... Por exemplo, pelo físico da pessoa e a partir daí ele já vê uma oportunidade de... Porque assim, ele acaba indo mais... Se ele pega um outro narcisista, uma pessoa mais forte e que tenha assim, tem aquela... É mais forte, você tem uma autoconfiança, é mais segura e tal. Você acaba não se relacionando com o narcisista porque ele não quer. Porque é muito mais difícil e você vai ser... Mas se você é mais tímido, é mais inseguro, você tá numa fase de vida mais difícil, é muito mais fácil de você se relacionar com o narcisista e gostar. Porque o narcisista te oferece, no começo, primeira coisa, ele te oferece segurança, certeza, toda essa base que uma pessoa mais insegura e que está passando por um momento difícil não tem. Então, ele te dá de presente tudo aquilo que está faltando naquele momento para você. Mas ele procura a gente com esse tipo de perfil ou não? É inconsciente. É inconsciente, né? Porque assim, ele vai pelo... Assim, eu vi, achei você bonita e eu começo a te paquerar. Isso que eu queria saber. Tá. Não, eu vi, te achei bonita e a gente começa a conversar, pelos aplicativos. E bate um papo. Mas se eu vejo que você já é muito segura, não sei o quê... Tchau. Você não vai se sentir atraída por mim, nem eu por você, e não dá certo. Mas se você vê que eu tô te passando toda essa segurança, essa certeza, e eu vejo que você é mais indefesa, mais delicada, tá num momento difícil, é o match perfeito. Aí dá crush. Aí dá crush. E tem gente com aquela velha história de que, eu vou mudar, eu vou tentar transformar ele ou ela. Não. É possível ter um relacionamento saudável na medida do possível, sem querer gastar o réu primário com uma pessoa narcisista? Não, pessoal, mesmo quem não é narcisista, mesmo quando são duas pessoas que não tem nenhum transtorno de personalidade, que tá tudo bonitinho, não perca tempo tentando mudar ninguém. Então, quando você gostou. Não fala assim, não, é legal, mas de repente eu quero que ela malhe mais comigo, ela coma, sei lá, jiló junto comigo. Não, se a pessoa é daquele jeito. Mudar a nós mesmos já é muito difícil. Mudar o outro é impossível. Ninguém muda ninguém. Acabou. E narcisista não muda nunca. Então, se você tem... mas ele é tão legal, ele tem isso, ele é aquilo, e não sei o quê. Mulher entra muito nisso, muito mais do que homem. Verdade. E a gente acha que a gente vai salvar o mundo, que é isso. E ele é coitadinho, teve uma mãe péssima, um pai horrível. Não vai mudar. Ele vai ser assim, desse jeito, pro resto da vida. Só vai mudar se ele quiser. Então, ninguém muda por causa de outra pessoa. Não muda pelo filho, vai mudar por Não muda por a gente mesmo. Às vezes você está fazendo uma coisa super autodestrutiva e você continua. E assim, você vai, percebe e continua fazendo. Então, assim, não entra nessa jogada de achar que você vai mudar, que você vai se doar pela pessoa, mesmo que seja pela sua mãe. Não vai, você se apaixonou pela pessoa, é melhor você ir buscar uma terapia e cuidar de você para entender por que você se doou tanto para essa pessoa, onde está o seu vazio interno, cuidar desse vazio interno do que você perder e gastar o seu tempo com uma pessoa que não vai valorizar e não vai mudar. E ele não ama, né? Não adianta. Não ama. Por mais que ele fale que ama, ele não consegue ver isso como amor. Eu falei, é uma xícara que ele achou bonitinha e ele quer pra ele, é posse. E assim, ele nunca vai largar.
Isso que eu ia te perguntar. Enquanto, Não larga. Não larga. Enquanto você estiver falando como ele é lindo, como é bonito, como é maravilhoso, como tá, e tiver cada vez mais inflando o ego e correndo atrás e ficando, não vai largar. Ele fica até... Ele fica até, assim, ou até ele achar outra pessoa, que é um outro objeto de interesse dele, ou até você cortar e não querer mais. Por isso que, assim, você que está se relacionando com alguém que você acha que tem traços narcísicos, ou tem o transtorno mesmo de narcisismo, você corta a relação. Dói muito, parecendo assim, "Ah, já sofri de amor, sei que dói, mas corta. É melhor você sofrer de uma vez só e tentar sabe, tenta curar essa dor dentro de você e depois se relaciona com uma pessoa legal, do que você ficar insistindo e sofrendo Você vira cada vez empregada mais. dessa pessoa. É. Tudo Você que vira você mais do faz que na tua- empregada, é uma escrava. Virou uma Porque marionete. você tá ali, a pessoa faz o que quer de você e você não consegue perceber isso. Então tá ali, porque é uma busca tão grande, tentando agradar, tentando ser legal, que você faz. Sabe aquela coisa? Agora vê a cena assim, da cenourinha na frente do burrinho. O coitadinho do burrinho tá cansado, chega, morre de exaustão e o coitado nunca pega a cenoura. É exatamente isso. Você vai morrer de exaustão, morrer frustrada e não vai conseguir pegar. E o homem com a mulher narcisista é a mesma coisa, Mesma tá? coisa. A gente tá falando muito de mulher, mas como eu Mas disse, tem vice-versa. mais mulheres Uhum. narcisistas. E o homem tenta, o homem tenta mudar a mulher, acha que ela é coitadinha, que ela sofreu, que ela é isso e não sei o quê. Ele tenta, faz de tudo e não consegue, ela não vai mudar. Ela, da mesma forma, ela usa, ela faz, ela vai lá, ela só quer enquanto ele está adulando, enquanto ele está falando quanto ela é ótima, maravilhosa, enquanto ele serve para ela. A hora que não Depois- servir, se ela achar outra pessoa que sirva, ela descarta. E quando a pessoa termina com um narcisista, como que ele se sente? Ele tenta reconquistar pra Tenta. falar assim, não, peraí. Tenta, quem se ele manda não aqui sou tiver eu. outra pessoa, ele tenta. Ele vai atrás, ele tenta, ela tenta, porque assim, como que você ousou me deixar? Quem é você? Quem decide quando acaba Quem sou eu. decide quem acaba sou eu, exatamente. Você não decide nada. É assim que vai, sou eu que decido. Porque você não é nada, você é um pedaço de mim. Você não é nada. Como que você decide? É como se você decidisse cortar minha mão, você não é nada. Sou eu que decido. E o narcisista, ele isola Ele os isola. parceiros, né? Ele isola, porque assim, a vida é nossa vida. Então, primeira coisa, assim, ela vai tirando dos amigos, das amigas, vai afastando todo mundo. Fica esse núcleo aqui com as pessoas que eu deixo chegar perto. E aí, como que ele faz E isso? pessoas que eu controlo. Vai falando mal das outras pessoas Vai falando pra mal, ela? falando, por exemplo, se é um homem narcisista, ou mesmo uma mulher narcisista, a mulher começa, porque o seu amigo deu em cima de mim, porque não sei o quê. Se são outras mulheres, começa a falar, mas ela também deu em cima de mim, você tá paquerando ela. Então, assim, começa com essas coisas, inventa situações, ou cria situações onde coloca, putz, ela vai lá, eu vou lá, dou em cima do Fábio e falo, ele deu em cima de mim, e inverto a situação, porque daí vocês brigam. Ela falou, pô, mas você tá namorando, como que você fez isso com a minha namorada, com a minha esposa? Pô, cara, não sei o quê. E aí briga, daí vai colocando em situações que, assim, que você brigue com as outras pessoas, não sou eu. Nunca tem que ver que é sempre manipulação. Nunca é um jogo direto, não quero que você saia com ele, não quero que você faça isso. Não, nunca é não quero. É sempre um jogo por trás. Foi aquilo que eu falei da minha paciente lá, é a mesma coisa, ela pegou todo os números, a vida inteira, das amigas e amigos dela, carinhas que ela estava saindo e não sei o quê, e ela ligava. Então, é mais ou menos isso. Então, liga, cria toda uma situação para que depois você brigue com as pessoas. Aí eu tenho a pessoa só para mim. Então, assim, eu paquero o amigo do meu namorado, do meu marido, e aí falo que ele estava me paquerando. Vou até paquero uma menina e falo que ela estava me paquerando. Falo, olha, a menina estava me paquerando também. Que é isso? Não sei o quê. É uma coisa muito doida. E a outra pessoa que está sendo manipulada, ela não percebe. Quando ela se dá conta, ela está sozinha e tem, assim, um círculo de amigos muito, muito restrito, que normalmente, assim, são meus amigos. Nunca são seus, são os meus amigos, colegas, porque o narcisista não tem amigos. Então, assim, são as pessoas que eu deixo chegar perto até o limite que eu deixo. E dali eu excluo.
Ele não tem amigos porque ele não quer ou é porque pela personalidade difícil Pela dele? personalidade dele, ele também não quer. Eu não preciso de nada. Entendi. Entendeu? Assim, eu não preciso de amigo, eu não preciso de um parceiro. Eu quero ter um, não que eu precise. É diferente eu querer de precisar. Eu não preciso de absolutamente nada. Entendi. E ele se sente mal com a rejeição? Se sente. É. É por isso que ele vai atrás. Não porque ele ame, que ele quer outra pessoa. A hora que ele se sente deixado de lado, rejeitado, é bem isso. Como que você ousa? Quem é você tão insignificante para me dispensar? Não, você não vai deixar. Entendi. Eu te disse que é aquela assim, da pessoa virar. A gente só termina quando eu quiser. Só eu jogo você fora. Quem é você para fazer isso? E acabou. E acabou. E a pessoa fica até voltar. E assim, enquanto ela não tiver outra pessoa, ela fica. E vai ficando até ela conseguir uma outra pessoa para substituir. Então, normalmente, é aquela pessoa que pula de uma relação para outra, que você vai vendo que assim, raramente fica sozinha. Ah, tá. Porque Essa é sempre uma precisa de característica alguém. bem legal, porque acho que esse é um ponto quando você perguntou, você começar a sair com alguém, pergunta se teve períodos que ficou solteiro, como que foi, tal, porque assim, é a pessoa que está sempre pulando de uma relação para outra, não tem assim 6 meses que ficou solteiro sem ninguém. Não Tipo, consegue ficar não sem sozinho. um relacionamento, não. Tá, começou um relacionamento, daí pula para outro, daí tipo assim, é seguidinho. Eu termino com você, começo a namorar com outra pessoa, daí, tipo, terminei hoje, amanhã eu já assumo com outra pessoa. E eu traio, tava com você, já comecei a sair com outra pessoa para garantir que esse relacionamento já tá certo, daí eu consigo terminar com você e já tenho essa outra pessoa aqui. Ah, antes de terminar, quando ele Antes de perde o terminar, interesse, eu ele já vai começo. atrás. Quando eu tô perdendo interesse em você, eu já começo com outro relacionamento, para eu garantir que eu não vou ficar sozinha. Olha. E aí eu já começo com outro. E aí eu já começo com outro. E aí eu já começo com outro. E à medida que daí eu vou envelhecendo, se eu sou casada, eu tento manter o relacionamento, porque eu não preciso ter alguém para manter comigo. Mesmo que o casamento seja uma droga, eu não ame mais a pessoa, eu tento manter. Porque precisa de uma pessoa Mesmo ali. uma pessoa para eu controlar. Uhum. Então, se meu casamento tá péssimo, a gente não se fala mais, não transa, não tem mais nada. Mas tudo bem, a gente continua casado. Você pode ter outra pessoa, eu finjo que eu não vejo, você finge não é que abriu a relação. Não, você vê casais que estão aí com 70 anos, 80, e aí continuam casados, assim, a mulher é narcisista e ela continua casada para ela manipular e ter ali a marionetezinha dela continuando no casamento, porque no final da vida a gente tem que lembrar que isso todo mundo esquece. Os narcisistas, como todos os outros transtornos mentais, envelhecem também. Eles chegam. Sim. Então, você tem aquele vovozinho, aquela vovozinha bonitinha, que é o narcisista e que manipula também. Então, não é porque o cabelinho ficou branquinho, ele ficou fofinho, ela ficou bonitinha, com a bochechinha rosinha, cabelinho branquinho de Papai Noel, de Mamãe Noel. Não, ela também continua sendo narcisista. Então, você tem que tomar cuidado com seus netos, entendeu? Quando você sofreu com a mãe narcisista, você tem que tomar cuidado quando você tiver seus filhos e sua mamãe ficou bonitinha. Agora ela tá doce. Não, não tá. Ela continua sendo narcisista. E ela vai ser narcisista. Ela vai transferir isso ela pros pode netos. transferir isso para os netos. Então, você precisa, pro resto da vida, ter cuidado. Porque, às vezes, você fala... Hoje, que a gente está vendo o pessoal namorando, que eu acho muito legal. Na terceira idade, vai com 70 anos e tem baile... É outro sinal de alerta. Você também tem que tomar cuidado. Porque, assim, a gente acha que ficou velhinho, ficou bonzinho. Não. Ficou velhinho, continua sendo pedófilo, continua sendo narcisista, continua sendo psicopata, que acho que assim, continua sendo. Você envelheceu, que são transtornos que não têm cura. Então a pessoa continua sendo. Acabou. Ela continua e vai ser até os 100 anos dela. Verdade, eu nunca E a vi gente ninguém falando esquece sobre isso. disso. É verdade. A gente esquece, a gente acha que, envelheceu, saiu o cabelo branco, a pessoa ficou legal agora, ela ficou boazinha. Não, daí por isso que tem muita gente que fala, ai, coitadinho, tem aquele idoso jogado no asilo sozinho. E aí fala, pergunta como que foi, vamos primeiro investigar como que foi a história de vida dele. Por que ele tá idoso agora sozinho lá? Esse como velho. Que ele foi, exatamente, como que foi como ele era novinho? Por que ele tá largado agora?
Porque com certeza, na maioria dos casos, tem um motivo para ele estar sozinho, para a família, para os filhos não quererem mais. Porque fala, nossa, como um filho tem coragem, uma filha, principalmente mulher. A gente é muito cobrada. É verdade. Por que que a filha largou a mãe? Ela também, a mulher, largou a mãe sozinha no asilo. Não quer mais ver a mãe, botou no asilo, largou lá. A mãe foi o diabo na terra. Assim, infernizou a vida daquela menina, um tempo que ela conseguiu cortar. E aí, não é porque ela ficou velhinha que ela ficou boazinha. Não, ela continuou sendo o diabo, é o diabo envelhecido, só isso. E acabou. Meu Deus, é verdade. A gente esquece. Parar pra pensar nisso, né? Se a pessoa sofre algum trauma psicológico, sei lá, um acidente, Alzheimer, não sei, que faz com que ela perca a memória, enfim, isso altera o comportamento nesse transtorno? Altera. Aí pode alterar. Porque assim, a gente não sabe o que acontece. Mesmo se ela começa a ter uma demência, como o Alzheimer, mesmo outros tipos de demência que tem com a idade, aí sim pode alterar. Ela pode ir modificando. Entendi. Porque o Alzheimer você vai esquecendo de tudo. Então, é aquela doença que você esquece de respirar. No final, é esse. Então, ela esquece. Então, pessoal, antes de julgar aquele velhinho que está sozinho no asilo, lembre-se disso. Lembre de perguntar qual que foi o passado dele, tá? Minha filha. Tem que ficar ligeiro e não julgar as pessoas, porque a gente não sabe o que cada um passou, né? Enfim. Agora, eu quero saber que, assim, né? Existe um mito de que a pessoa narcisista, ela manda muito bem ali no rally rola, o sexo é excelente. É mito, tipo uma fake news que o próprio narcisista inventou, já que ele gosta de se gabar, ou é verdade, ele se dedica que é pra conquistar a pessoa ali. De novo, no começo vai muito daquela coisa da dedicação, porque ele quer pegar a pessoa e ele gosta do elogio. Então ele se dedica e vai, tal, porque ele quer conquistar a pessoa por ali. Então ele se dedica e tenta aprender, porque desde que convenha sempre acompanhado de vários elogios. Ai, como você é o máximo, como você é super. Principalmente mulher, que é aquela coisa mais despojada na cama, mais desprendida, e vai, e faz, e acontece, não sei o quê. E aí, assim, só que ela quer ter essa retribuição do elogio e vai. Então, normalmente, ela sempre busca dar mais prazer para o homem do que receber. Só que isso vai até um ponto, porque depois ela começa, como é narcísico, eu quero receber. Então, assim, eu sou egoísta. Eu quero receber também. Eu quero o elogio, mas eu quero receber. Então, chega uma hora que aquilo vira. Daí começa a ser, quando eu quero, quando eu posso, quando eu tô com vontade. Então, sempre lembrando, é aquilo, é a palavra eu. Depois de um tempo, tudo que você ouvir da pessoa para você identificar um narcisista é sempre o eu. Eu quero, eu faço, eu mando, eu mando, é porque ele não usa a palavra mandar, mas sou eu. Quando você começar a ouvir num relacionamento que seja com amigo, amoroso, com parente, a palavra eu o tempo inteiro, só eu tenho uma história para contar, só eu falo, aí tem algum problema. E ele pode querer cortar as relações sexuais só para fazer a outra pessoa sofrer, implorar? Pode. Não vou fazer mais. Não quero, pode. Ele sente prazer? Sente desejo porque ele pela pessoa. Ele sente prazer, é a mesma coisa. Ele só sente essa necessidade de controle, de extremo controle. Ele se alimenta do controle emocional da pessoa. Do controle e daquela coisa do elogio, de eu sou melhor do que tudo. Então tem que estar sempre esse assim, constante. O meu ego tem que estar lá em cima. As outras pessoas estão aqui para colocar meu ego lá em cima o tempo todo e eu tenho que controlar tudo. O tempo inteirinho, assim, é eu e no controle, e vocês estão aqui para me lembrar sempre como eu sou o máximo em tudo. E tem essa alteração, né? No início do relacionamento, ele começa agradando você, trazendo você pro lado dele, depois ele tira tudo. E quando a pessoa sofre, aquilo também é um alimento para ele? Porque você falou que... porque eu tô te afetando. Assim, se eu tiro, por exemplo, eu sou ótima de cama e eu tiro. Aí eu vejo o homem sofrendo. Eu falo, que gostoso, ele me ama. Ele tá sofrendo por causa disso, tá sentindo. Daí eu dou um pouquinho de novo.
Aí eu tiro. Aí é sempre um jogo de manipulação, porque eu estou no comando, então eu consigo, eu dou, eu tiro. É uma manipulação igual uma marionetezinha. Eu dou um pouquinho, eu tiro um pouquinho. Eu vejo que eu dou carinho, aí ele fica feliz. Eu dou um pouquinho mais de atenção, ele fica feliz. Daí eu tiro. Numa relação com duas mulheres, você dá um pouquinho de carinho, que a mulher acaba sentindo muito quando uma das duas ela é narcisista, a outra sofre demais. Porque, assim, é muito delicado, porque o homem acaba tendo uma natureza mais, principalmente aqui no Brasil, não natureza. A gente vem ainda de um país extremamente machista, e aí ele consegue segurar e ele, às vezes, tem mais força para terminar. A mulher ainda não. Então, quando ela entra numa relação, aí tem a tendência. A mulher que teve uma mãe narcisista, ela acaba se relacionando com uma mulher narcisista. Se ela é homossexual ou bissexual, ela acaba inconscientemente buscando uma mulher narcisista. Um espelho da mãe. Um espelho da mãe. Porque é aquilo que ela está acostumada na relação. Ela já viu e ela acostumou. Então, aquilo é uma forma de amor para ela, aquele tratamento é uma forma de amor. E aí fica muito mais difícil para ela se desvincular. Gente. E como eu falei, tem muito mais mulheres narcisistas, e aí ela não, porque ela já teve que romper com a mãe. Daqui a pouco ela vai ter que romper com a parceira dela, com a esposa dela, aquilo que ela se apaixonou com um segundo amor, é muito difícil. Porque ela já fez uma força tremenda para romper aqui. E aí ela tem que romper aqui ela de já novo. Tá desgastada. Já, ela tá quebrada. E assim, porque esse rompimento com a mãe é um rompimento muito forte, é muito doloroso. E aí você vai ter que quebrar de novo para você romper, porque daí é um relacionamento com um narcisista é muito forte, muito intenso. E aí você tem que romper e quebrar de novo, você se quebra. É verdade. E ela sofre demais. Então ela fala, vou continuar aqui porque assim, ela até consegue perceber, ver que está se relacionando com uma narcisista, mas ela, sabe aquela coisa, deixa. Sabe aquela assim, eu aceito. Acho que essa era a minha sina mesmo, é para isso que eu estou aqui no mundo. E ela acaba se conformando. Não se conformem. Você perceber que está num relacionamento com uma mulher narcisista, pula fora, mesmo que a sua mãe tenha sido. E busque ajuda, porque sozinha não consegue. Ajuda. Não consegue. Porque é um peso muito, muito, muito grande. Busca ajuda. Porque imagina, você já conviveu com a mãe, aí você se identifica e busca, você vê se você está casada com outra mulher narcisista. Não vale a pena. Você tem algum caso de relacionamento narcisista que você possa contar? Então, teve dessa minha paciente e tenho também de um paciente homem que casou com uma mulher narcisista. E ele tinha mãe. Aí, por isso que eu lembrei. A mãe era narcisista. A mãe era narcisista. Ele conseguiu romper o ciclo com a mãe, mas ele rompeu logo novo, porque os pais se separaram. Ele escolheu morar com o pai. Então, foi um rompimento. E daí, quando ele ia visitar a mãe, era sempre muito doloroso. Aí ele conseguiu romper esse ciclo quando ele fez 12 anos, que daí ele escolheu ficar só com o pai. Depois ele não quis mais ver a mãe. Aí ele era condenado, porque falaram que o pai fazia alienação parental, não tinha esse nome, mas tá falando mal da sua mãe, porque faz muito tempo. Ele agora tá com seus 35, 38 anos, e aí quando ele percebeu agora, que foi quando ele veio para terapia, ele tinha se casado com uma mulher narcisista. Sorte que foi antes de ter filho, foi quando eles estavam pensando em ter filhos que ele começou a ver traços muito parecidos, porque era essa coisa de dar e tirar, dar e tirar, mas é um tirar que deixa a pessoa no chão. Não é assim... Que humilha. Ele começou a perceber que ele estava sendo humilhado, afastado de tudo quanto era lugar, humilhava ele em situações de trabalho, então coisas, comemorações que ele às vezes levava de trabalho, que trazia as pessoas do trabalho na casa dele, fazer um jantar, alguma coisa, ela fazia questão de humilhar em público. Sabe aquelas brincadeiras que não são brincadeiras? Sim, cutucadas. Não, que te põe para baixo e fala, nossa, não acredito que ele, não sei como ele conseguiu, sei lá, ser gerente, ele é tão burro aqui em casa sou eu que faço tudo. Sabe essas coisas assim? Não, isso não é brincadeira. Isso é humilhação na frente dos seus... Às vezes estão seus funcionários lá e a pessoa fala isso. Nossa, aqui eu que faço tudo, porque ele não consegue colocar uma lâmpada, não consegue pegar um prato no armário sem deixar cair e quebrar.
Aí dá aquele sorrisão com É assim. dente amarelo de uísque, né? É. Mas por dentro A sangrando, pessoa tá. coitado. E ele foi percebendo, percebendo. E aí foram 2 anos de terapia. Ele conseguiu evitar não ter filho nesse período. Ele já estava casado, acho que há 4 anos. E aí ela queria, até que ele conseguiu se separar, porque ele percebia que era ele. E ele tinha aquela coisa, não, porque quando ela percebia que ele estava se afastando e que ia culminar numa separação, ela voltava com o famoso love bombing. Ai, você é lindo, você está mudando, você é o máximo, você é aquilo. Enchia ele de carinho, de amor, de presente, e fazia tudo o que ele queria e mudava, e parava de falar mal dele, não atacava, mas ela aguentava por um período. Daqui a pouco, voltava de novo. Era um ciclo vicioso. E aí ela voltava, tal. Aí ele dava aquela, não, eu acho que tem jeito, eu acho que tá indo, as coisas estão indo bem. Eu falo, calma, você sabe que isso já faz tempo, desde quando você namorava com ela, era assim, desde quando você queria terminar com ela no namoro, quando ela resolveu que queria casar, até o casamento, até você marcar o casamento e casar, ela foi uma fofurinha. Depois que casou na lua de mel, eles brigaram, ela voltou. Largou ele lá na lua de mel e voltou. Não, eles estavam numa lua de mel. Mentira. Em Sério? Bali. Ela voltou, largou ele lá e voltou. Mas por quê? Porque ela falou? brigou. Ela brigou com ele lá, não sei o motivo, não importa o motivo. Brigou. Assim, porque pro narcisista ele tá sempre certo. Eles gostam de sabotar a situação pra arrumar confusão? Pra arrumar mesmo motivo numa pra brigar? situação muito boa, gostam. Então, assim, imagina, você fazendo uma lua de mel dos sonhos de muita gente, em Bali, um lugar lindo. Um dia ele acordou, ela deixou um bilhete, que eles tinham brigado à noite e tal. Ele acordou com um bilhete e ela foi embora. A cena de filme comprou no cartão de crédito dele a passagem, o preço que estava lá, comprou uma outra passagem para ela e foi embora. Falou, fui embora porque você me desrespeitou, não sei, vou pensar se continuaremos casados. E voltou, acabou. E Foi o assim homem a lua ainda de mel. continuou com ela, gente. Ele continuou, porque daí quando ele chegou, ela deve ter caído em si. Aí ela foi para o aeroporto buscá-lo, porque ele continuou lá, voltou no dia mesmo que era para voltar. E daí ela estava no aeroporto, ela sabia que horas que o voo vinha, e estava com ele esperando, com isso, com aquilo, e foi buscar e pediu perdão, e se jogar no chão, e faz toda aquela cena romântica, me perdoa, eu te amo, eu não estava passando bem, já fui procurar um psiquiatra, porque daí vai, porque eu tô com, assim, eu fui procurar um psiquiatra que eu vi que eu não tô bem, acho que tem alguma coisa no meu cérebro, tô com tumor, e daí vai, um monte de história. E a pessoa volta. Eles se vitimizam. Ele se vitimiza, porque o que ela fez, assim, ele falou, eu tinha voltado, eu fiquei lá, decidi que quando eu voltasse eu ia me separar, aproveitei para botar minha cabeça no lugar, continuei mais uma semana, que era o período que ia ficar, e voltei para me separar. Daí quando chegou, ela tá lá no aeroporto, esperando ele, só faltou estar com uma banda, mas assim, com flor, com não sei o que tal, e assim, quase que se joga no chão, pedindo perdão para ele que amava, e chorando, e chorando, e chorando. E assim, ele não esperava isso. Daí foi para casa, conversaram e ele ficou. Daí falou que naquele tempo que ela voltou, ela foi no psiquiatra, que ia fazer terapia. E promete um monte de coisa. Promete. E aí promete que ia fazer terapia, que ia isso. E nunca foi. Não faz. Aí separaram-se, ela nunca fazer terapia. Então, assim, é desde o começo, porque tem um objetivo, eu quero, e é toda manipulação. Porque assim, ela deixou de passar férias em Bali. Porque a manipulação de voltar e ver dá muito mais prazer do que estar lá. Você vê que é uma coisa muito louca isso. É doentia mesmo. Porque você fala, pô, eu vou deixar de ficar em Bali para eu ter um controle sobre a pessoa? Vai valer a pena. Vai valer a pena, vai ser mais legal. E uma criança, ela pode ser narcisista? Os traços podem ser identificados na infância? Você já começa a ver. É aquela criança que ela tem dificuldade de trocar muita coisa com a outra criancinha. Ela quer ser sempre, porque você tem que ver aquilo que é instinto de liderança, que eu quero ser o chefe do grupo, que eu quero ser a líder, ou aquela que eu quero me impor sobre as outras crianças. Então, uma mãe, um pai tem sempre que ficar de olho. Porque se eu sempre quero ser a líder, nunca deixo ninguém fazer, não aceito ideia dos outros, aí é um sinal. Aí tem alguma coisa errada É aí. legal chamar a criancinha, o filhinho, pode levar o filho para o psicólogo já, para começar a conversar, porque eu falei, tem um composto social que está ali. Se você consegue perceber isso logo de novo, você consegue educar melhor o seu filho para que esses traços não se desenvolvam de forma tão forte.
e consiga ele ter uma vida legal e conviver de forma legal com as outras pessoas. Então, se você percebe que é aquele filho que ele escolhe as brincadeiras, ele determina, ele que, então a bola é minha, então ninguém vai brincar. Não, epa, peraí, tem algum problema. O Kiko, ele é narcisista, o Kiko? O Kiko é narcisista. A bola quadrada do Kiko. O Kiko é narcisista. Então, assim, começou com isso, é do jeito que eu quero, na hora que eu quero, seu filho só faz isso. Você percebe que na brincadeira com os amigos dele é desse jeito, cata o seu filhinho e sua filhinha. Não é assim. Você tem sim que trocar com seu amiguinho. Agora ele manda na brincadeira, o outro também vai mandar. Ele tem o outro, ele vai mandar. Deixa eles conversando e você começa a observar e leva assim para o psicólogo. Tem que levar para o psicólogo. E o que começa a acontecer, essa criança, ela começa a ser rejeitada pelo grupo. Então, se o seu filho é uma criança que está sendo rejeitada pelo grupo, e aí ele começa, o grupo da mesma idade, porque ele começa daí se envolver com crianças menores, porque com as menores ela começa a ter domínio. Então, se você vê que sua filha, seu filho, tem amigos muito menores que ele, tipo 2, 3 anos menos, mas só 2 anos. Que é mais fácil de assim, manipular. ali ela consegue manipular. Então, ela tem 5 anos, ela tem amiguinhos de 4, só esses amiguinhos de 4, de 3, começa a prestar atenção. Ela está com 8 anos, os amiguinhos são de 6 anos, presta atenção nisso, porque os menores ela manipula. Os que têm a mesma idade que ela não consegue manipular, ela não consegue controlar. Porque eles brigam e isolam, deixam ela lá no canto. Então, se você, o seu filho, só tem amizade com aquelas criancinhas menores, presta atenção e começa a perguntar por quê. E criança fala, hoje em dia é muito legal. Você não precisa mais brincar, não. Você chega, mas por que você prefere brincar com criança menor que você? E por que o outro que tem sua idade você não brinca? E começa a brincar, vocês brigam? Mas por que vocês brigam? A criança fala tudo. Pergunta pra eles que eles falam tudo. Mãe, ela não quer ser minha empregada, não quero ser amiga dela. Eu mando, mas é desse jeito, eles sentam. Eu tenho pacientes que eles sentam assim, eu mando nela, ela não me obedece. Daí você fala, e se ela manda em você, você obedece? Eu não. Aí eu falo, então, tá vendo? Nossa, criança capirota. Vem aqui, menino, vem aqui. Eu não poderia ser psicóloga, meu Deus. Não, brincadeira. Claro, eu não trataria assim, né, Rafael? Você acha que eu trataria ou não trataria? Não, ela tem estudo, ela é uma mulher estudada. A parede do consultório dela tem 350 mil especializações. É uma pessoa centrada. Aqui, ó. Que isso? Eu já não posso, entendeu? Mas é isso, viu que a criança já tá saindo do eixo? Fica esperta. Fica esperta, porque aí você consegue corrigir o que tá acontecendo na casa, mudar o ambiente ali e ajudar o seu filho, a sua filha a se desenvolver de outra forma. Porque não tem cura, mas tem como levar para um caminho melhor. Mais tranquilo, exatamente. E pra gente fechar aqui as considerações, qualquer tipo de relacionamento que você perceba que está indo pelos encantos do narcisista, o remédio é? Cai fora. Caia fora, bloqueia, exclui, apaga, tudo. Você vai chorar, vai sofrer, vai doer, mas passa. Ninguém morre de amor, tá? Por experiência própria, ninguém morre de amor. Daí você se apaixona de novo, você ama de novo. Ninguém ama uma vez só, não existe um amor único na vida. Então, joga fora, não vale. Você pensa assim, você tem que ser feliz. Se você não tá feliz, alguma coisa de errado tem. Não é ser feliz 24 horas, mas o relacionamento tem que trazer mais coisas boas do que ruim. Se estiver trazendo coisas muito ruins, é porque não tá valendo a pena. Exclui e apaga, sem dó nem piedade. Vai lá, exclui, apaga. Antes de bloquear, você exclui e apaga. Não, bloqueia, exclui e apaga. Porque daí não tem como você entrar em contato com a pessoa mais. Porque daí dá vontade. Eu tenho os pacientes que, quando termina o relacionamento, mas eu vou mandar. Eu falei, manda mensagem para mim. Eu não vou responder, porque vai ser muita. Eu falei, porque a pessoa tá falando. Eu falei, escreve, e em vez de mandar para ele ou para ela, manda para mim. Pode mandar para mim, não tem problema nenhum. Olha aí, que bom. Pode mandar para mim, tu fala, Pedro, eu tô morrendo de saudade, não sei o que e tal. Pode mandar. Ela falou, nossa, dá um alívio, é legal. Então faz isso com a sua amiga. Fala, olha, Mia, eu quebrei, meu coração tá doendo, posso te mandar? Você deixa no silencioso o meu telefone. Aí eu vou mandando um monte de mensagem, porque a sensação que você tem parece que você tá mandando para a pessoa que você quer. E daí você começa a estar com raiva, daí você escreve, você fala.
E de uma hora vai passando. E de repente, quando você olha, você não tá mais gostando da pessoa. Olha, essa é uma dica excelente. É muito legal isso. Faz um grupo só com você no você WhatsApp. com você mesmo e você vai mandando. E vai mandando. Não, mas você tem que mandar para outra pessoa. Ah, Grupo, eu já tá. dei ideia disso. Os meus pacientes falaram que não funcionou. Pra que ela é legal, sentir que realmente alguém tá recebendo. alguém tá lendo ali. recebendo. Então, assim, se não tem uma amiga, sabe, faz assim, tem psicólogo também que aceita. Eu falava, pode mandar, de verdade. Eu falava para os meus, terminou o casamento, o relacionamento tá muito machucado, principalmente homem. Porque mulher tem, é mais fácil. Homem, não. Tadinho de vocês, eu morro de dó. Porque homem não tem... Me manda, vai mandando. Faz de conta que sou eu. Vai mandando pra mim. Eu sei que não é pra mim, mas tudo bem. E Eu aí, te boto no silencioso, vai mandando. E quando for pra falar comigo, você põe, Adriana, essa mensagem é pra você, por favor, leia. E eu falo, Isso. beleza, daí eu leio. tá vendo? É uma forma de você, ó, se libertar, se aliviar. Adri, quer deixar mais alguma mensagem pro pessoal que tá te assistindo? Não, olha, se vocês tiverem alguma dúvida sobre esse tema, outro, pode me procurar no Insta, eu tô sempre lá. Sempre não, né? Porque eu tenho atendimento, mas eu fico de noite lá. É Adriana Severini, arroba Adriana Severini. Mais o Insta mesmo. Eu vou colocar todas as suas redes sociais na descrição, mas quem quiser entrar em contato com a Adri, por favor, acessa lá, que ela sempre tá dando dicas muito interessantes, entrevistas. Eu adoro Não fazer é? o que eu faço. Então, assim, dê ideias também, perguntas que vocês têm de outros temas, de outras coisas, eu acho que é bem legal. Eu também acho. E aí a gente traz você de volta. Eu Vai ser um volto. prazer te Adorei, receber. amei. Adri, obrigada mais Obrigada, uma vez. eu. Por mim, eu ficava aqui horas e horas e horas. Eu falando fui com muito ela. gostoso aqui. Ai, é bom demais. É. E quero te agradecer mais uma vez. Você é uma pessoa maravilhosa, encantadora. Obrigada, eu que agradeço. Você não, Rafael, você é narcisista. Eu Tadinho, elogiando, parece que eu sou narcisista, ele é tão né? fofinho. Obrigado. Ele é. Isso aí. Obrigado. É o traço do narcisista, trazendo você aqui, ó. Finalizou. E já vi que ele era fofinho, Tá bonzinho. vendo? Ela tá só aqui de olho nesse globão seu aí que você tem. Adri, obrigada mais uma Obrigada, vez. Vitor. Super feliz de ter vindo. Muito obrigada pelo E a gente convite. tá sempre aberta. Sempre que tiver um tema que quiser trazer aqui pra nós. Eu volto, com vai certeza. ser muito gostoso te receber de novo, tá bom? Tá ótimo. E você que tá aí, já se inscreve no canal. Siga nós duas aí, ó, nas redes sociais, nos links que estão abaixo na descrição. Um beijo, fica com Deus e até o próximo. Tchau.